Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E nessa jornada a gente já falou bastante sobre desafios, cutucamos governos, cutucamos indústrias, cutucamos planos de saúde, buscamos ouvir todas as pontas da cadeia para entender o que falta para o acesso a medicamentos no Brasil se tornar uma realidade efetiva. E pouco se fala sobre sobre a ponta original realmente desse processo, e que é a dependência de insumos do exterior e a necessidade de uma política nacional para a geração desses IFAs brasileiros. E a gente está aqui com um especialista no assunto, Antônio Bezerra, presidente executivo da Abifina, que representa a indústria de química fina, biotecnologia e especialidades. Antônio, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado aí por participar desse encontro. Legal, Antônio. Bom, para começar, acho que é interessante a gente entender um pouco, traçar uma radiografia histórica dos insumos do Brasil. O que gerou esse cenário? Né? A gente, óbvio, né, viveu uma pandemia que talvez tenha escancarado essa realidade, mas houve um momento diferente disso na história do Brasil, em relação a uma política nacional de insumos. O que você acha que mudou de lá para cá? Olha, Leandro, é uma história que eu vou tentar fazer uma síntese para que vocês entendam. O Brasil ele tem uma participação na fabricação dos IFAs, né, que são os insumos farmacêuticos ativos, desde os primórdios aí da indústria farmacêutica que se instalou no nosso país, no século passado, nas décadas iniciais, e que nós tínhamos o domínio daqueles insumos que eram necessários naquele momento para o arsenal terapêutico para o país. Hoje, nós temos, pelos relatórios da CEMED, né, que é uma estrutura da Anvisa, que faz a regulação do mercado, o último relatório deles de 2019, nós temos cerca de 2.000 IFAs que são comercializados e industrializados e se transformam nos medicamentos que são utilizados pelos pacientes no Brasil. Então, houve uma mudança muito grande nesse panorama e essa história, a Abifina, ela se envolve, a própria criação da Abifina, há 36 anos atrás, ela já é fruto da defesa desse segmento. Ela foi criada para defender esse segmento na década de 80, porque justamente ali já se previa a desindustrialização desse setor pela abertura que o governo fez. Então, o governo da época, né, fez uma abertura indiscriminada para os concorrentes estrangeiros, e isso desmontou toda uma proteção que existia para essas indústrias, como foi feito na Índia, como foi feito na China, e que, de alguma maneira, trouxe a desestruturação desse núcleo, né, de fabricação de IFAs. Para você ter uma ideia, nós chegamos a fabricar antibióticos no Brasil por uma empresa nacional brasileira, situada aqui no Rio de Janeiro, a sede da Abifina no Rio de Janeiro. Então, nós já tivemos produção nacional de antibióticos e outros insumos fundamentais, estratégicos para o país, mas com essa abertura indiscriminada e com uma política pública que não tinha as amarras necessárias para que se desse sustentabilidade a essa produção, nós tivemos a perda e o fechamento de uma quantidade enorme de empresas que estavam nesse segmento. Consequentemente, hoje nós fabricamos não chega a 10% dos insumos, desses 2.000 insumos que eu me referi anteriormente, nós não fabricamos 10% desses insumos, e isso traz com que o Brasil tenha uma dependência muito alta, tem um desequilíbrio na sua balança comercial, uma vulnerabilidade, e isso é uma coisa que é muito importante frisar, uma vulnerabilidade sanitária muito significativa e, de alguma maneira, já discutimos isso anteriormente, antes da pandemia, mas com a pandemia, todos agora sabem da importância dos IFAs, né? Todo segmento da população brasileira sabe a importância dos IFAs, acompanhou durante a fabricação das vacinas,
para a Covid. E agora, nós que já discutimos isso anteriormente, agora nós vamos novamente mostrar, tanto ao governo, agora o novo governo que se instala, ao parlamento, a própria classe da área da saúde, os profissionais da área da saúde, a importância de resgatarmos esse segmento para que o Brasil não fique tão vulnerável a esse ponto. Só para fazer um ponto, como eu coloquei dos antibióticos, hoje o Brasil é dependente total de antibióticos. Então, se nós tivermos algum tipo de... isso está acontecendo no mundo, agora a guerra na Ucrânia mostrou não só a pandemia, mas agora a guerra na Ucrânia trouxe essa condição geopolítica, né, do medicamento, essa condição que se estrutura. Nós podemos ficar sem medicamentos. Em alguns momentos já tivemos sinalização de falta de alguns medicamentos, principalmente antibióticos, e isso é uma coisa muito grave e que nós precisamos recuperar. E até isso me faz lembrar um dado de uma pesquisa recente do Conselho Federal de Farmácia, mostrando que 98% das farmácias, de alguma maneira, já conviviam com a falta de medicamentos. Quer dizer, convivem, né? Então, esse é um cenário, me parece, intermitente e que realmente coloca em xeque essa política atual de insumos. Mas Leandro, desculpe, Leandro, mas isso é uma situação mundial. Né? Sim. O mundo todo tem essa vulnerabilidade. Só que existem já movimentos na Europa e nos Estados Unidos para trazer aquelas cadeias de produção de IFAs que foram passadas para a Ásia por força de uma série de condições, de preço e de meio ambiente, por aí afora, já começa a ser feito isso. No Brasil, nós estamos patinando. Esses 4 últimos anos desse governo que se encerrou, nós tivemos um avanço mínimo, muito pequeno, somente o MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, abriu um pouco as portas e nós avançamos em alguns sentidos, mas nós precisamos acho que nós vamos falar isso um pouco à frente, mas eu queria frisar isso. Todos os países do mundo estão com essa vulnerabilidade, mas que começam a fazer um trabalho sério para diminuir esse ponto. Com certeza. A gente noticiou recentemente iniciativas da Índia, dos Estados Unidos, da própria China para promover uma espécie de nacionalização das moléculas e atrair essa cadeia de IFAs. E agora, considerando, Bezerra, vamos agora aos pontos, né? Falamos do problema, agora tentando identificar soluções. De que maneira a gente pode resolver isso num país de dimensões continentais? O que a Bifina vê hoje como agenda prioritária para mudar essa realidade? Leandro, nós entregamos aos candidatos, na época, né, das eleições de 22, nós entregamos um documento em que nós nos colocamos com uma agenda dentro dessa área, mostrando que podemos reverter, não 100%, porque nenhum país vai ser autossuficiente nesse campo. E nós também não queremos que a gente saia dessa vulnerabilidade do medicamento que precisa do insumo, mas o insumo precisa de um precursor, que a gente chama de materiais de partícula, os intermediários, e isso são matérias que vêm da química, da petroquímica. Então, nós precisamos ter uma cadeia, e nós dissemos um fortalecimento da cadeia da química fina. É importante que o país possa avançar, e aí nós colocamos a condição da produção local, é fundamental a produção local, a condição de se fazer o desenvolvimento tecnológico, tanto na área científica e na área regulatória e na área de propriedade intelectual. O Brasil precisa ter marcos importantes nesse aspecto. O fomento a esse campo, né? Nós precisamos que o Estado também tenha essa participação, porque o nosso campo é um campo eminentemente de risco, né? Então, para você montar uma planta para fabricar um IFA hoje, você vai ter um envolvimento de investimentos muito alto. Então, nós precisamos de fomento. Nesse caso, o BNDES já fez isso em outras épocas, criando o Profarma, que gerou uma expectativa muito importante, mas que não houve uma continuidade. Nós precisamos que o governo se envolva, nós precisamos de uma diminuição do custo Brasil, e aí a gente fala
na carga tributária, na condição portuária e aeroportuária. Nós precisamos do fortalecimento das cadeias, como a condição da pesquisa e desenvolvimento científica. Isso tudo são pontos de investimento do Estado que outros países, como eu falei anteriormente, têm feito, né? Têm se envolvido porque o Estado precisa estar presente nesse processo. E dentro desse campo também, Leandro, a gente coloca o fortalecimento de duas estruturas fundamentais, a Anvisa e o INPI. A Anvisa está com um déficit muito grande de recursos humanos, não é feito concurso há muito tempo, e isso pode impactar. Só para tu ter ideia, nós propusemos à Anvisa que um medicamento que possa ser analisado, que contém um IFA nacional, ele pudesse ser priorizada a análise dele, não é a liberação dele, mas a análise daquele medicamento que pudesse ter IFA nacional. A Anvisa entendeu, sabe da importância disso, mas não tem pessoal para dar essa velocidade. O que nós fizemos? Fomos ao Congresso, temos um projeto de lei caminhando para se transformar num marco, não de um governo, mas de uma política de Estado, que realmente faça com que o produtor local tenha incentivo para fabricar aquele IFA e ele ter a possibilidade de competir com esse IFA estrangeiro, né? Então, dessa maneira, nós achamos que isso também pode trazer o desenvolvimento de um número maior de moléculas sendo fabricadas no nosso país. Um outro ponto foi a condição do NPI. O NPI hoje é fundamental para que você tenha patentes. O Brasil precisa de ter mais patentes nesse campo de conhecimento. E isso, de alguma forma, também traz dificuldades para o NPI estar sucateado. Nós precisamos fortalecer o NPI, como a Anvisa. E isso tudo ficou para trás. E esses dois campos são fundamentais para que a gente possa ter segurança. Um outro ponto que nós colocamos também no nosso documento é a garantia do poder da compra do Estado, né? Hoje o SUS ele representa quase que 20% do gasto com medicamento no país. Então, é um grande comprador o governo. Então, o governo precisa dar condições a que as indústrias possam, de alguma maneira, ter previsibilidade. A previsão dessas vendas é fundamental e nós podemos, dessa maneira, também incentivar a produção local de IFAs. Não tenha dúvida. E você falou dois termos que me chamaram a atenção. Um deles é previsibilidade. Acho que todo mercado reza por essa cartilha. Nem sempre é possível, mas esse tem que ser o caminho. E política de Estado, né? Entender que, como você falou, se você tinha um BNDES com um programa bem definido, delineado, de apoio à indústria, que em dado momento é deixado de lado por uma falta realmente não só de uma regulação, né, digamos, do ponto de vista legal, mas também por uma questão de agenda pública, né, que fica... Um exemplo disso são as PDPs, que vocês já devem ter falado. Sim. Das PDPs, né? As PDPs, hoje, nós propusemos que haja um marco legal que se transforma em política de Estado, através de uma lei. Eu acho que um dos pontos que a política não teve a previsibilidade e a condição de se fazer a transparência correta dessa política, que ela é fundamental para a compra do Estado, e não só para a compra, para a incorporação de tecnologias no nosso país. Nós precisamos de não só fabricar, mas também a transferência de tecnologia é fundamental nesse aspecto. Faltou uma lei que desse essa sustentação legal a essa política. Então, política feita de decreto e portaria, ela é frágil. Qualquer governo que venha depois pode, numa canetada, acabar com essa política. Foi o que aconteceu. As PDPs ficaram no limbo nesses 4 anos. Agora, nós esperamos que elas possam novamente, e nós estamos apoiando um projeto de lei no Congresso que também define todos os aspectos de controle, de previsibilidade, de todas essas transferências de tecnologia. Um grande exemplo disso, Leandro, foi a vacina que a Biomanguinhos desenvolveu e foi fundamental para o combate à Covid, né? Isso foi uma encomenda tecnológica, que é um modelo também
de transferência de tecnologia, além das PDPs, nós temos as encomendas, que podem ser colocadas e nós podemos, em 5 anos, dentro de um período de governo, nós podemos avançar significativamente nesse ponto. Não, é interessante esse aspecto, porque as PDPs são, né, elementos fundamentais para dinamizar o mercado e incentivar a indústria. Agora, indo para outro ponto, falando da cadeia, né, você falou da importância de toda a cadeia se fortalecer. Nós temos a indústria farmacêutica que nos acompanha, né, prestigia sua audiência. E como está a relação entre os setores, falando em química fina e farmacêuticas, né? E como você entende que essa integração pode contribuir para que essa agenda se torne realidade mais rapidamente possível? Eu entendo que a indústria farmacêutica já possui elementos de transferir estrategicamente a produção local, a produção asiática, o fornecimento, né, dessa cadeia para uma condição local. A gente escuta falar em power shoring, a gente escuta falar em nearshoring, friendshoring, que são esse retorno dessa cadeia a locais ou dentro do próprio país ou próximo. Então, a gente pensa que... Eu vejo assim, Leandro, a indústria farmacêutica ela está com um grande desafio a ser cumprido nesse momento, né? Ela teve um dos últimos desafios foi a lei dos genéricos, que foi de 99, e foi um grande sucesso para a indústria, principalmente para a indústria local, se fortaleceu. Hoje a gente percebe que a indústria nacional, de capital nacional, ela tem participação no top 10. Nós temos aí praticamente a metade em termos de número de unidades vendidas brasileira, mas nós precisamos olhar, a gente diz aqui, nós fizemos uma metodologia para apresentar uma cesta de moléculas estratégicas, a gente está estudando isso, e a nossa metodologia é olhar pelo retrovisor e olhar pelo para-brisa, olhar para frente e olhar para trás. Nós precisamos, esse é o grande desafio, manter essa produção que é importante, né? Hoje, as indústrias brasileiras, inclusive, já estão fazendo internacionalização, principalmente dentro da América Latina e dentro da África, mas nós precisamos olhar para frente também. A inovação é fundamental para que essa indústria tenha essa sustentabilidade, né? Então, esse desafio ele é fundamental. E quanto ao que você falou, se ela olha já a necessidade de trabalhar com o IFA nacional, é um ponto, e esse projeto de lei que eu me referi, que dá a indústria que tiver um IFA nacional a possibilidade do pedido dela de registro ser analisado mais rapidamente do que um IFA estrangeiro, e nós achamos que ainda esse ano nós vamos conseguir essa lei ser promulgada, vai fazer com que essa indústria, principalmente a nacional, faça muito mais desenvolvimento de pipeline, que nós chamamos de desenvolvimento de um produto. Não é você ir lá na prateleira e comprar um produto. Você tem que desenvolver junto com aquele fornecedor, aquele fabricante de IFAs. É um trabalho longo, é um trabalho que requer, pela legislação sanitária, requer um passo a passo, e o Brasil já está dentro desse espaço de uma regulação internacional. Então, eu acho que a indústria vai estar se aproximando dessa produção local, vai incentivar. No primeiro momento, pode haver dificuldade de preço, porque nós temos que aumentar a nossa escala. Aumentando a nossa escala, nós vamos ser mais competitivos, e isso, de alguma maneira... porque hoje é o seguinte, eu tenho um fornecedor, um único fornecedor de um IFA, é um risco muito grande, porque eu tenho uma guerra, eu tenho um terremoto, eu tenho uma catástrofe que pode acontecer, aquilo pode impactar a minha condição de manter aquele fornecimento ao SUS, ao setor privado, aos planos de saúde, e isso pode trazer uma vulnerabilidade muito grande ao meu negócio. Então, as empresas do mundo inteiro estão buscando ter pelo menos 2 fornecedores de IFAs, para que, de alguma maneira, eles possam... Mas, para você ter um fornecedor qualificado, como a regulação sanitária faz, isso demora.
isso, e desenvolver o que é necessário para aquele produto final que o paciente vai receber, tem aquele produto dentro da qualidade que a legislação impõe. Eu acho que estamos avançando nesse aspecto, Leandro. Que bom, não, bom saber, e interessante essa projeção de aprovação ainda esse ano dessa lei. Eu acho que entender o papel da indústria nacional nesse ecossistema é fundamental. Bom, nós teremos aqui muitas horas para discutir um pouco mais sobre... Você conhece bastante sobre o assunto, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas eu acho que foi uma análise interessante, acho que apontou caminhos e mostra que a indústria, de maneira geral, está imbuída nesse processo, dessa importância, e entender o papel da agenda pública nesse contexto. Mas te agradeço pela colaboração e pelo papo. A Bifima estará sempre aqui presente e com a sua convocação participaremos aí de outros debates. Muito obrigado. Legal. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço aí a todos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks e já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.